Poder sentar? Muito obrigada pelo recebimento. Irmãos, meu nome é Pastora Amanda, como já foi apresentado aqui. Eu quero dizer assim que eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu quero agradecer de todo o meu coração o convite da Natália, do Magno. São bênçãos, esse casal abençoado. Nós nos conhecemos, irmãos, há tanto tempo, quer dizer, não muito tempo. Peraí, também não é assim, né? Alguns aninhos aí, amém? Nós congregamos junto na Igreja Avivamento Bíblico, uma igreja muito abençoada, e permaneci, aceitei Jesus lá. Eu e o Magno nos batizamos juntos, né, Magno? E depois nós pastoreamos aquele rebanho, que foi uma bênção na minha vida. E aí, irmãos, durante esse trajeto, antes de entrar na palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha vida, né? E aí, o que aconteceu? A gente fizemos uma linda festividade, e aí, como o pastor Cláudio disse, a gente saiu distribuindo cartas, e aí oramos, Senhor, abençoa, né, quem receber essa carta. E aí, irmãos, de repente, no dia da festividade, nós recebemos a igreja do pastor Cláudio. E nos conhecemos e ficamos juntos, estamos juntos nessa amizade até hoje. Depois de 10, 11 anos, Deus tocou no nosso coração de abrir o nosso próprio ministério, porque a nossa igreja Renovar em Cristo, irmãos, ela é uma igreja em célula, muito abençoada. Era aquilo que Deus queria para nós. E aí, como bons servos de Deus, pedimos a bênção do nosso pastor presidente, pedimos a bênção do nosso pastor local, e aí saímos e abrimos a Renovar em Cristo. Estamos com a igreja renovada há 6 anos, e uma bênção. Vou lançar um convite já aqui ao vivo e a cores. Vocês estão convidados a estar lá. Amém. O bispo Ageu, ele estava procurando o pastor Cláudio como se procurava assim uma agulha no palheiro, e disse: gostaria tanto de convidar o pastor Cláudio para ministrar um encontro, o primeiro encontro da Renovar em Cristo, que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Amém? Então, assim, quando a Natália me convidou, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que eu ia rever eles. Amém? E sabia que eu ia conhecer vocês também. Então, assim, irmãos, é um motivo de muita alegria estar aqui neste lugar hoje. Amém? E a Natália me deu o tema, que é Salmo 100. E eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no Salmo 100. Aleluia, Jesus. Salmo de número 100. Deus grande e tremendo, Deus de poder e de glória. Deus Espírito Santo, a tua graça. Salmo 100 diz assim. Posso ler? Todos encontrou? Se não encontrou, eu espero. Amém? Eu sou bastante paciente. Eu gosto que todos acompanhem, irmãos. Amém. Diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém, irmãos? Que salmo tremendo. Salmo, eu posso falar assim com toda a convicção que nós estamos diante de um salmo extraordinário. Sabe por quê? Nós sabemos que os salmos eram hinos de louvor do povo de Israel. E todos os salmos foi louvado mediante a uma situação
que eles enfrentavam. Amém? Todos os salmos. Davi, quando escreveu, Asaf, quando escreveu, eles, conforme estava acontecendo a situação na vida deles, eles escreviam aqueles louvores. Muitos louvores demonstravam angústia, muitos louvores demonstravam desespero, outros agradecimento, mas o Salmo 100 é um salmo que foi louvado, foi escrito, ensinando a gente a adorar a Deus. Ensinando a gente, irmãos, como nos apresentar mediante de Deus. E aí o salmista, ele no versículo 1, ele diz assim, olha, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Aleluia, Jesus. E aí, igreja, dá para entender aqui que o salmista, ele fala para ele próprio, olha, eu preciso celebrar com júbilo ao Senhor. E aí ele diz para todos, peraí, não é só eu, é todos os moradores da terra. Observe que ele caiu em si da necessidade que nós temos, igreja, de adorar o Senhor. Aleluia. De estar com o Senhor. E ele diz assim, ele nos orienta no primeiro versículo, que eu preciso adorar a Deus, independente da minha vida. Não pelo que Deus fez por mim, não pelo que Ele irá fazer. O salmista, ele nos ensina assim, olha, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, mas pelo que Ele é. Amém? É pelo que o nosso Deus, irmãos, é. Eu preciso adorá-lo, eu tenho que adorá-lo, não pelo que Ele vai fazer ou já fez em mim, e sim pelo que Ele é. Amém? Nenhum ser humano, nenhum cristão, nenhum jovem pode estar na presença de Deus por obrigação. Amém, irmãos? Ninguém. Nem eu, nem você, nem criança, ninguém. Eu não posso estar aqui hoje porque eu fui obrigada. Ou então eu estar aqui hoje com muita má vontade, porque minha mãe me obrigou, porque meu pai me obrigou, porque a minha amiga me chamou, e se de repente eu não for, ela vai ficar chateada comigo. Não. Irmãos, eu tenho que estar na presença de Deus com alegria. Aleluia. Com vontade de estar na presença de Deus. Pelo que o Senhor já é. Amém? Pelo que Ele já é, irmãos. Aleluia. É assim que o salmista, ele nos ensina no primeiro versículo. Celebre a Deus. Todos nós. E aí no versículo 2, ele diz assim, olha, servir ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. É interessante isso. Primeiro ele manda a gente celebrar com júbilo. E depois ele fala, entrai com canto na presença de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, entrai diante dele com canto. E aí você pode pensar assim, mas é tão difícil. Às vezes tudo bem, mas às vezes não dá. Por quê, irmãos? Porque entrar na presença de Deus quando tá tudo bem, irmãos, é bom demais, né? A gente entrar com canto na presença de Deus, estar na igreja feliz, quando as nossas contas tá tudo paga, quando dentro da nossa casa a harmonia está ali reinando. Como é bom, irmãos, estar na presença de Deus quando tudo está fluindo bem, quando o meu emprego está ótimo, quando o meu salário foi aumentado, quando eu pego os exames e o médico diz, olha, você está perfeita, sua saúde está impecável. Mas, e quando não está? E quando a nossa vida financeira, irmãos, está no vermelho? E quando eu sinto uma dor e vou ao médico e recebo um diagnóstico de que eu estou com algum problema sério? E quando dentro da minha família, dentro da minha casa, as coisas não estão bem? Será que eu consigo
entrar na presença de Deus com júbilo? Será que eu consigo, irmãos, chegar aqui na igreja e deixar todos os meus problemas ali atrás, lá em casa, e dizer: glória a Deus, porque o Senhor é bom? Será que eu consigo? Eu tenho que conseguir. Amém? Eu preciso estar na presença de Deus, tanto quando as coisas estão bem e quando as coisas também não estão bem, com alegria. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho um respaldo bíblico para isso. Lá em Filipenses, capítulo 4, e o versículo 11. Sabe o que o apóstolo Paulo ele falou para aquela igreja de Filipos? Ele disse assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus pela vida deles. E glória a Deus pela minha e pela sua. E aí eu aprendo com esse versículo. Olha o que ele falou. Eu aprendi. Eu aprendi a estar na presença de Deus em situação boa ou ruim. É fácil. Eu entendo, sabe o quê? Que ele não conseguia antes. Que ele falhava também. Porque ele diz: eu aprendi. Então, se eu ou você está aqui hoje, não celebrando totalmente a Deus, porque algo está ruim na tua vida, porque aconteceu algo que te abalou, te entristeceu, eu quero dizer para você nessa noite que essa alegria o Senhor já te entregou hoje. Essa alegria permanente, irmãos, o Senhor já colocou no seu coração. Independente se você está bem, independente se você não está bem, a alegria do Senhor, ela tem que estar no meu coração, independente de qualquer situação. O grupo de louvor estava aqui adorando a Deus desde o momento que eu cheguei. Mas eu tenho certeza que se eu sentar com cada jovem e começar a conversar, vai ter algo na vida delas, na vida deles, que não está muito bem. Mas mesmo assim, eles estavam aqui, celebrando com júbilo ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que de tudo isso? Porque nós conhecemos o grande Deus. Esse Deus que nós servimos. Porque o cristão, quando ele conhece esse Deus, você enfrenta a luta, mas você continua alegre. Porque nós sabemos e acreditamos que Deus ele está entrando com providência na nossa causa. Glória a Jesus. Aleluias. Amém, irmãos? Então é isso que o salmista ele estava ensinando nesse Salmo 100. Olha, entra pela porta com alegria, apresenta a Deus o seu canto, porque através do seu canto, irmãos, é que Deus derrama a vitória na nossa vida. É através da sua atitude. Deus ele conhece a minha atitude, ele conhece a minha fé. É no momento da tribulação. É aí que ele vai te conhecer. É fácil adorarmos a Deus quando tudo está bem. Muito fácil. Agora eu quero ver, irmãos, você permanecer firme e alegre quando tudo parece estar perdido. E Deus deixa acontecer conosco, porque é aí que ele vai nos conhecer. E é aí que eu vou demonstrar a Deus todo o meu amor por ele, toda a minha gratidão. E aí, no versículo 3, o salmista ele fala assim: olha, sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e não a nós mesmos. Olha o que ele disse: somos povo seu e ovelha do seu pasto. Olha que lindo. Olha que lindo isso, irmãos. Eu só posso servir esse Deus se eu conhecer Ele. Eu só posso estar feliz na presença de Deus se verdadeiramente eu o conhecer. Porque se eu não conhecer, vai ser difícil. Lá em Êxodo, capítulo 3, Moisés, ele pergunta assim para Deus. Ele precisava ter uma referência de Deus, porque Deus escolheu Moisés, um homem gago, um homem cheio de dificuldade para falar,
e disse assim: olha, você vai ter que ir até, você vai ao povo, eu quero que você liberte esse povo. E aí Moisés falou assim: não, mas peraí, mas como assim? Eu vou chegar lá aos filhos de Israel e vou dizer o quê? O Deus dos seus pais me mandou aqui para dizer que Ele vai livrar todos vocês? É isso que eu vou falar lá? O que eu faço? O que eu falo, Deus? E aí Deus disse para Moisés: você vai chegar até o povo e vai dizer que o Eu Sou te enviou. Olha só, irmãos, que forte isso. Você vai dizer assim: olha, o Eu Sou te enviou aqui. O versículo diz assim: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe dizer, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o nome desse Deus? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém, irmãos? Amém. O Eu Sou te trouxe aqui hoje. Aleluia. O Eu Sou me libertou. O Eu Sou, irmãos, restaurou a sua saúde. O Eu Sou fez todas as coisas. Então eu preciso entender e conhecer quem é esse Deus, para mim poder estar na presença dele. Para mim poder, irmãos, estar alegre na presença dele. Ou seja, essa afirmativa eu tenho que ter no meu coração. Eu sei quem é esse Deus. Aleluia. Eu sei quem que me trouxe aqui. Eu sei, irmãos, quem que me escolheu. Eu sei. Você precisa conhecer. Se ainda não conhece, você precisa conhecer esse grande Deus. Amém. E quem é Ele, irmãos? Quem é Ele? Ele é Espírito infinito, irmãos. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é cheio de sabedoria, Ele é cheio de poder, Ele é cheio de santidade, irmãos. Ele é justo, Ele é verdade. Amém? Lá em Apocalipse, versículo 4, diz assim, olha, lá tem 4 animais, cada um com 6 asas, e ao redor, por dentro e por fora, cheio de olhos, e não se descansa nem de dia nem de noite, dizendo, olha só o que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha só, irmãos, e interessante que nós temos que prestar atenção. Por quê? Santo, Santo, Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é 3 vezes santo. Como já foi dito aqui hoje, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? É esse Deus que é o Eu Sou. O Eu Sou te escolheu, irmãos. O Eu Sou te trouxe até aqui hoje. Olha que lindo. Tem como nós entrarmos na presença de Deus e ficar triste? Se você conhece o Eu Sou. E aí, no versículo 4, olha só o que ele diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor. Louvai-o e bendizei o teu nome. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma lição, irmãos, incrível. Ele diz assim, olha, entrai pelas portas. Vem para a igreja. Amém? Entrai pelas portas com louvor, com gratidão. Glória a Jesus. O salmista, irmãos, ele estava ensinando aquele povo de Israel: olha, é importante o templo. O templo para o povo de Israel naquele tempo era muito importante. E essa importância eu tenho que ter hoje, nesses dias. Vir até a igreja, irmãos, é importante. É muito importante. Convidar seu amigo para estar na igreja é importante. Entrar pela porta com gratidão. Amém, igreja? Não é ficar em casa, irmãos. Não é ficar em casa. É importante
importante você vir para a igreja. Ah, hoje tem culto, eu vou para a igreja. Hoje não tem culto, eu vou estar em casa, irmãos. Eu vou fazer uma visita. Mas, irmãos, venha para a igreja. Está vendo esse local abençoado? É o templo do Senhor. Aleluia. Venha para a igreja. Traga sempre alguém que necessita ouvir a palavra de Deus. Convida, irmãos. Convide. Não cessa, não se canse de convidar. Olha que importante. Entrai pelas portas dele com gratidão. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi mesmo, ele expressou isso. Sabe onde? Lá no Salmo de número 122, que diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Olha o que ele disse, irmãos. Ele nos ensina isso, olha, temos que estar na igreja. E sempre alegre, e sempre feliz. Porque isso agrada a Deus. E sabe aquele problema que você está enfrentando aí? Através do seu louvor, Deus ele entra com ação e resolve esse problema. Irmãos, não há problema, irmãos, para o nosso Deus. Não há problema para o nosso Deus. Não há impossível para esse Deus. Ele é Deus do impossível, irmãos. Então aquilo que para mim é tão difícil, para Deus é tão fácil. E aí talvez você possa estar se perguntando, puxa, mas por que ainda não aconteceu essa bênção? Vou te dar um conselho hoje. Venha sempre para a casa de Deus. Entrai sempre por essas portas com ação de graça. Feliz, mesmo que o seu problema esteja te corroendo, igreja. Mesmo que você perdeu o sono essa noite. Venha para a igreja. Pega a sua Bíblia. Venha para a igreja. E Deus ele entra lá com providência. E te dará a vitória, irmãos. Em nome de Jesus. E aí, para finalizar, o versículo 5, ele fala assim, ó. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Olha o que o salmista disse nesse versículo. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E a sua verdade estende-se de geração a geração. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Esse amor de Deus é para você, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para a sua sobrinha, é para as suas primas. Se estende de geração em geração, irmãos. Não é só para mim, é para todos nós. É para o futuro também. Olha que Deus grande, irmãos. Glória a Deus. Faz mais ou menos 15 anos que eu aceitei Jesus. E eu posso falar assim para vocês, irmãos, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Graças a Deus. Foi uma das coisas, um dos passos mais certos que eu tive. Não entendia essa questão de aceitar Jesus. Como assim aceitar Jesus? Porque a gente sempre pensa assim, eu já tenho Deus. Sim, claro que você tem Deus. Você foi feito por Deus. Mas o que é aceitar Jesus? Sabe o que é, irmãos? Aceitar Jesus é você reconhecer que sem Deus você não é ninguém. E eu me lembro assim, na época, irmãos, hoje eu sou tão sorridente. Eu estava conversando com minha irmã esses dias e falei para ela assim, esses dias me ligaram lá em casa por engano. E eu fiquei amiga da pessoa, e a gente agora troca telefone, e a gente bate papo, a pessoa ligou e disse, eu queria falar com a fulana. Eu falei, não conheço. Ela falou, nossa, desculpa. Eu falei, não, é normal, eu também sempre, às vezes eu ligo errado, mas isso é normal. E ali, irmãos, se estendeu uma conversa, e ali nós ficamos amigas. Sabe quando isso ia acontecer comigo há 15 anos atrás? Nunca. Sabe por quê? Eu senti uma forte depressão. Só que eu não sabia que ela estava na minha vida. E eu me lembro assim, irmãos, que eu não conversava com ninguém. Com ninguém. Apenas com meu marido e com os meus filhos. E um dia me lançaram esse convite, olha, vai para a igreja, vamos para a igreja comigo.
igreja evangélica ainda? Não. Eu sou tão boazinha. Não bebo, não saio pra balada, não tenho vício algum. Eu sou light. Eu não preciso ir para a igreja, porque na minha mente, irmãos, só precisava ir para a igreja quem tinha esses problemas. Você entendeu mais ou menos isso? Eu achava assim que para mim ser uma pessoa crente, eu teria que ter matado alguém, sabe assim? Eu teria que ter sido muito mal. Aí eu pensei, não. Qualquer dia eu vou. E aí a pessoa passava uma semana, me chamava de novo. Vamos hoje? Você falou pra mim semana passada que você ia hoje. Eu falava, não, eu vou. Até, irmãos, da horário eu sumia. E aí pensava, não, pra que eu vou na igreja? Eu não preciso ir na igreja. Eu trabalho, tenho minha casa, tenho meus filhos, minha saúde está bem, eu sou light. O único problema que eu tenho é que eu fumo um cigarrinho só. Oxi. E aí essa pessoa insistiu tanto que um dia eu pensei, eu vou ter que ir na igreja. Porque já não havia mais desculpa, irmãos. Eu já tinha inventado tanta coisa que eu pensei, não tenho mais desculpa, então vou ter que aceitar ir. E aí eu fui. E aí naquele dia eu me lembro que a pastora era uma mulher que ministrou e ela trouxe uma palavra muito bonita e no final da mensagem dela, irmãos, ela disse assim, olha, alguém aqui quer aceitar Jesus? Irmãos, eu era tão tímida, mas eu acredito, pastor Cláudio, que aquele demônio que agia na minha vida, porque havia um demônio na minha vida, que me lançava tristeza, depressão, vontade muitas das vezes até de morrer. Eu tenho certeza que naquele momento, conforme ela foi ministrando a palavra, o demônio, glória a Deus, chispou da minha vida. Porque no momento que aquela pastora lançou, alguém aqui quer aceitar Jesus? Irmãos, foi tão inédito o que eu fiz. Eu quero. Lá no fundo, eu quero. Antes de vir fazer isso, eu pensei assim, poxa, aceitar Jesus? Será que alguém não quer? Aí ela disse de novo, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Aí nisso, irmãos, eu já estava assim, eu quero. Ela disse, então vem aqui na frente. Aí eu pensei, o que eu fiz? Eu vou ter que ir lá na frente. Aí não senti nem minhas pernas mais. Eu e o Manassés, evangelista hoje da comunidade, nós dois aceitamos Jesus junto naquele dia. E aí, automaticamente o Manassés também levantou a mão e eu pensei, ainda bem que ele vai comigo. E aí foi nós dois. E minha cunhada que estava também foi contagiada pelo Espírito Santo e também aceitou Jesus. E eu pensei, ainda bem que agora é nós três. E aí foi nós três lá na frente. Eu não sentia nem mais a minha perna. E aí, irmãos, quando eu vi a pastora pegar o microfone, eu pensei, ainda vou ter que falar no microfone. Mas, igreja, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. aleluia, Jesus. Depois disso, eu cheguei em casa toda feliz. Uma alegria, irmãos, que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava diferente. Não era mais a mesma Amanda daquele dia. Não, irmãos, não era mais a Amanda que vivia calada, de cabeça baixa. Para vocês terem uma ideia, irmãos, uma vizinha, na hora que eu cheguei da igreja, eu disse para ela, você é nova aqui? Ela falou, não, faz 10 anos que eu moro aqui do lado. Eu nunca tinha visto ela. Aí eu falei, nossa, 10 anos? Como que eu nunca te vi? Ela falou, não, você que não olhava para mim. Olha, irmãos, que vergonha. E aí eu desci para casa toda feliz, né? E disse pro meu esposo, você não sabe o que aconteceu lá na igreja? Ele falou, o quê? Eu falei, eu aceitei Jesus. Glória a Deus! Aí, irmãos do céu, foi muito engraçado que ele olhou para mim e disse, você tá frita. Aí eu falei, por quê? Foi ruim o que eu fiz? E ele disse, tá vendo essa calça que você tá usando? Você não vai poder mais usar. Aí eu falei, sério? Por quê? Tá vendo esse
você também não vai mais poder usar. Fumar então? Nossa! Aí, irmãos, naquela hora assim, eu falei, credo? Então não vou mais não. Ixi. E aí, irmãos, eu falei, não, tudo bem, eu fiz essa besteira, mas eu não vou mais não. Oh, irmãos, que nada. Durante aquela semana o Espírito Santo começou a me incomodar e falou assim, domingo você vai de novo. E eu pensava, não vou poder mais usar calça, não vou poder mais... E o Espírito Santo falava, você vai sim. E aí chegou domingo e eu falei para ele, eu falei que eu não ia, mas eu vou ir. Mas você vai assim. Por quê, irmãos? A igreja que eu me converti não podia usar. Eu não sei, uma regra, né? Lá que eles tinham, mas amém por isso. E eu falei, não, eu vou do jeito que eu sou, eu vou assim. E eu continuei indo. E o Espírito Santo foi me libertando. E o Espírito Santo foi mexendo na minha vida, irmãos, no meu coração. E aquelas pessoas que eu tinha muita raiva, aquilo foi saindo de dentro de mim. E aquele sentimento de morte nunca mais passou pela minha cabeça. Glória a Deus. Aquele sentimento, irmãos, que eu tinha rancor, eu tinha muito rancor. Eu não tinha amigos. Isso tudo foi se transformando na minha vida. O Espírito Santo foi trabalhando na minha vida de uma forma, irmãos, tão incrível, que isso contagiou ele. E um dia eu falei, vamos comigo. E ele disse, depois de muitas desculpas, eu vou. Irmãos, e ele foi também, aceitou Jesus, foi liberto do álcool, foi liberto da cocaína, foi liberto de tudo quanto era droga que o inimigo colocou na vida dele. E assim o Espírito Santo foi transformando a minha casa, foi transformando a minha família, foi transformando meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E isso, irmãos, está em nós até hoje. E é isso, e é esse Deus que o salmista, ele escreveu esse louvor, esse Salmo 100. Olha o versículo 5 para mim finalizar, diz assim, olha, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia.